Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais um programa de Economize com a Reorganiza, uma parceria da JETV com o Grupo Reorganiza. Hoje vamos falar sobre investimentos no mercado imobiliário, as diferentes opções se investimos para comprar, investimos para arrendar, quais os critérios que devemos ter nas remodelações e para isso convidamos o Miguel Batista. Obrigado, Miguel, por teres aceito este convite. O Miguel é CEO da Lusoproa, uma empresa dedicada à promoção imobiliária, especificamente para o mercado residencial, correto? Exatamente. Miguel, gostava de perceber melhor quem é a Lusoproa, o que é que vocês têm feito, onde é que têm atuado, quais os mercados onde estão. A Lusoproa é uma empresa de promoção imobiliária, temos que desmistificar aqui um bocadinho. A promoção é uma área no qual compramos os ativos, os terrenos ou os prédios e convertemos, fazemos o processo todo até estarem preparados para serem vendidos às pessoas. Depois comercializamos através de agências imobiliárias, dos tradicionais mediadores e brokers, mas nós fazemos toda a parte, desde o investimento até à entrega. Atuamos no mercado residencial em Portugal, nos mercados principais. Neste momento temos projetos a decorrer em Lisboa, Setúbal e Algarve, projetos residenciais, normalmente muito focados para o mercado residencial português. Okay? Portanto, não temos, no Algarve temos alguns clientes estrangeiros, temos alguns investidores estrangeiros, mas maioritariamente são clientes portugueses quem procura os nossos projetos, porque são são desenvolvidos nesse sentido. Hoje em dia estamos a começar a desenvolver o nosso primeiro projeto de Build to Rent, portanto vamos construir um edifício de raiz para o arrendar na área residencial. É um risco, nós compramos vários ativos para arrendar, mas nunca construímos um edifício de raiz para arrendar. Ainda não é certo que seja um sucesso em termos financeiros, mas vamos tentar levar o investimento em frente. Essa opção é porque achas que o mercado de arrendamento nos próximos anos vai ter muita procura? Eu confio que nós nos aproximamos, que estamos a confluir para o centro da Europa. Portanto, acho que cada vez mais as pessoas vão estar preocupadas com a sua mobilidade, com a mobilidade da sua família, com a capacidade de alterar a sua vida muito rapidamente e vão deixar, não a curto prazo, mas eu acho que vão deixando de precisar de ter uma casa própria para onde viver. Podem considerar um investimento imobiliário, sim, podem começar por comprar uma casa e depois até viver numa casa arrendada, ou começar por viver na sua própria casa e depois passar por uma casa arrendada e manter a sua própria casa como um investimento, mas eu acho que as pessoas, especialmente a minha geração e provavelmente a geração abaixo da minha, já vai estar mais sensível aos temas como a mobilidade, onde é que trabalham, se a casa cresce, se não cresce, se a família cresce, se não cresce e, portanto, eu acho que vai haver uma confluência nesse sentido. Vai ser muito difícil alterarmos este mindset português de queremos ter casa. É um objetivo, todos nós temos o objetivo de ter uma casa própria, portanto, eu acho que não vamos alterar isso com facilidade. Mas há pessoas que estão abertas a isso. Temos também o mercado estrangeiro que nos procura para arrendamento maioritariamente quando é este tipo de utilização. São profissionais que vêm para cá trabalhar e, portanto, querem ter uma utilização das casas flexíveis. Hoje estão a trabalhar aqui, amanhã estão a trabalhar no Algarve, depois no ano seguinte estão a trabalhar no Porto e gostam desta mobilidade. A grande barreira até agora não tem sido a falta de procura, ao contrário daquilo que se possa pensar, tem sido as políticas fiscais que são muito penalizadoras deste tipo de investimento. Nós, por exemplo, há um exemplo básico: nós não conseguimos deduzir o IVA da construção depois nos nossos arrendamentos e, portanto, temos aqui 23% de sobrecusto que não se verifica em grande parte dos países e que onera muito, não só o investimento, como também o preço da casa para quem o compra a seguir. Na tua opinião, achas que o Estado então não tem sido amigo das famílias para conseguirem ter uma casa própria? Eu acho que o Estado tem tido dificuldades em encontrar as melhores soluções para resolver este problema com eficácia. Tem-se encontrado algumas soluções, o Estado tem tentado, através das câmaras, criar algumas políticas menos penalizadoras para as pessoas, mas, na minha opinião, no sentido errado. Portanto, temos o Estado hoje em dia, ou temos algumas câmaras como promotores imobiliários, não é? Promovem eles próprios casas de habitação acessível e tudo mais, e não é isso que é preciso. Nós o que precisamos é descomplicar o processo todo, descomplicar o licenciamento, diminuir o tempo de licenciamento, é fundamental, baixar os encargos desnecessários e os óneros desnecessários durante o processo e transmitir este benefício diretamente para as pessoas que vão arrendar as casas. A questão do IVA é a principal questão neste tema. Uma redução substancial do IVA, como houve na reabilitação urbana, que foi muito importante para a reconstrução das cidades, de 23% para 6%, ajudava muito a que as pessoas conseguissem arrendar casas mais baratas.
vamos lá ver uma coisa, não é, as pessoas provavelmente grande parte disto vai ser traduzido, uma parte disto não vai ser traduzida diretamente em preço, mas vai ter influência quando houver uma oferta suficiente no mercado para começar a resolver o problema. Okay? Sim, sim. Pensando na ótica do investidor e das pessoas que eventualmente esteja a assistir a esta nossa conversa e pensa, bem, eu gostava de investir, estamos num ambiente de clima de taxas de juros baixas, há pessoas que estão a alavancar os seus investimentos recorrendo a crédito para comprar casas, para depois eventualmente ou revender ou pôr a casa a arrendar. Tens alguma opinião sobre qual é o melhor investimento? É uma pessoa comprar para revender, comprar para arrendar? É uma pergunta com que nós nos confrontamos também como promotores muitas vezes. Compramos este ativo e fazemos um fit-out e revendemos imediatamente, ou colocamos numa lógica de muito longo prazo, 20 anos, 25 anos, no mercado do arrendamento. E debatemos exatamente, por estranho que pareça, nós profissionais debatemos exatamente com as mesmas questões que a pessoa individual que vai comprar um apartamento e que está a pensar revender ou está a pensar arrendar. Bom, são opções completamente diferentes, têm encargos de capital completamente diferentes e são geridas e têm que ser vistas e geridas de formas totalmente diferentes. Se as pessoas tiverem capacidade financeira para, ao longo do tempo, ficarem com a casa sem que isso prejudique muito o orçamento das pessoas, isto no caso das pessoas individuais, não é? Das famílias, eu penso que é sempre uma segurança, é um tipo de investimento que nos dá segurança porque nós conhecemos, sabemos, conseguimos vê-lo, não tem uma degradação de valor imediata de um dia para o outro. É palpável, portanto, é palpável, exatamente. Até há uma expressão gira que diz real estate is good because it's real. E nós todos temos essa percepção de que conseguimos ver o que ali está. E como conseguimos ver, torna-se um investimento mais seguro. Em termos de rentabilidade, não são investimentos, em termos de liquidez, especialmente, muito apetecíveis, porque não libertam muita liquidez e têm um encargo grande inicial para as entradas das casas e depois também ocupam muito espaço no orçamento familiar. Mas se houver disponibilidade, eu acho que é sempre uma ótima solução as pessoas comprarem para arrendarem. O comprar para revender é um investimento mais oportunístico, não é possível fazer em todas as fases de mercado e há sempre o risco de, se colocarmos muita tónica nisto, não estarmos preparados para converter o investimento que era para compra e revenda num investimento de arrendamento e depois não estamos preparados para ficar com uma casa nas mãos durante 20 anos ou fazer um financiamento, um crédito de habitação ou um crédito para comprar a casa durante 20 anos, não é? E, portanto, podemos estar ali numa situação um bocadinho mais complicada. Nós, mesmo nos investimentos imobiliários de grande dimensão, por exemplo, num que estamos a fazer em Lisboa, que são 72 apartamentos, 72 ali na zona de Telheiras, nós, nos nossos modelos iniciais, nos nossos modelos financeiros, temos sempre uma opção B de, se as vendas não correrem bem, convertemos a totalidade ou parcialmente o projeto num projeto de arrendamento, porque temos de ter isto em cima da mesa. Nós não podemos confrontar-nos com uma situação em que, de repente, pura e simplesmente já não temos mais capacidade para ficar com o ativo na mão e temos que começar a negociar com os bancos nesse sentido. Defines ali um prazo máximo do qual consegues ficar. Exatamente. Nós normalmente negociamos o prazo de financiamento à construção pelo dobro do prazo que ela efetivamente tem. E, portanto, após esse prazo, se não atingimos um determinado nível de vendas, é tomada a decisão imediatamente que vamos começar a atuar no mercado do arrendamento. E isto é informado com todos os parceiros, é informado com todos os bancos e é um modelo que é muito mais lento, mas é um modelo que nos protege de ficarmos à espera até um ponto de não retorno. E nas famílias e nos pequenos investidores deve ser feita exatamente a mesma coisa, que é, nós temos capacidade, ainda que o objetivo seja comprar e revender, temos que saber que, eventualmente, podemos ter a necessidade de ficar com o apartamento, financiá-lo e aguentá-lo durante o tempo que for necessário, sem isso causar um problema. Correto. Tu, no princípio desta conversa, tinhas referido que estão a construir um prédio de raiz para pôr a arrendar e que é a primeira vez que o estão a fazer. Exatamente. Um particular não vai construir uma casa de raiz para pôr a arrendar, eventualmente, diria eu, mas antes dessa opção de vocês construírem para arrendar, também já compraste muitas casas, muitos imóveis que depois puseste a arrendar. Quais é que são assim os critérios quando vais ver uma oportunidade de negócio que identificas de necessidade de remodelações, de opções de construção, de obra que tens que fazer quando estás a comprar para arrendar e a diferença para quando estás a comprar para revender? Certo.
Quando visitamos um edifício, ou quando visitamos uma casa, temos de ter em consideração alguns pontos que podem fazer mudar radicalmente a direção do investimento. Em primeiro lugar, em caso de já ser um edifício construído, a época em que o edifício foi construído e o estado geral do edifício, se a estrutura está em condições, se não. Em segundo lugar, é muito importante que nós consigamos ter uma checklist muito básica daquilo que são os pontos de grande influência no preço da remodelação dos ativos, das casas, neste caso. Começando por perceber se precisa de canalizações totalmente novas, redes elétricas totalmente novas, se estamos numa lógica de alteração total do layout ou não, porque aí poderemos ter que percorrer um caminho de licenciamento e já colocamos a variável tempo a jogar contra nós também, porque podemos estar um ano à espera de um licenciamento para iniciar uma obra. Portanto, é percorrer este caminho das instalações elétricas, das instalações hidráulicas, de perceber se a casa precisa efetivamente de reforços estruturais ou não, de perceber se precisa de remodelações de caixilhos, porque tudo o resto é arquitetura e consegue-se perceber qual é o intervalo em que trabalhamos. Na parte da construção civil, apesar de ser mais previsível, é que tem mais importância e que vai fazer mudar mais o valor. Eu estou a imaginar uma pessoa quando vai pela primeira vez comprar uma casa e está nessa dúvida se vai comprar num investimento para revender ou para alugar ou para arrendar, provavelmente não tem tantas competências técnicas para conseguir analisar tudo isso. Se a pessoa tiver que tomar opções de materiais, tens algum conselho que possas dar? Como é que se define? Eu vou dar um conselho que usamos diariamente. Nós temos equipas de gestão de projeto e temos equipas de coordenação de projeto que fazem, apesar de nós sabermos fazer esse trabalho, que fazem esse trabalho profissionalmente. Quando não temos isto em casa, como é o caso das famílias, do pequeno investidor, o ideal é entrar em contato com uma pequena empresa de construção, com um empreiteiro, com um project manager, com um engenheiro civil, com quem quer que seja, que esteja qualificado para acompanhar a visita e para dizer que pontos é que são importantes a ter em consideração numa orçamentação. E partir daí para um projeto formal de remodelação, de arquitetura, do que seja. Porque muitas vezes as pessoas ligam a mim, a pessoas da minha equipa, a perguntar quanto é que custa fazer uma obra? Não é? E a minha resposta normalmente vai no sentido de quanto é que custa comprar um carro? Não é? Nós podemos ter um carro de 15 mil euros ou podemos ter um carro de 100 mil euros ou de 150 mil euros. E nas obras é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós temos que saber exatamente o que é que queremos, temos que definir um plano, temos que pedir a alguém profissional que nos enquadre neste plano, que não nos deixe errar e que nos esclareça de todas as dúvidas, de todas as questões que possam ser importantes de resolver durante a obra. Portanto, passarmos por especialistas quando não o somos é o principal erro que as pessoas fazem. As pessoas normalmente têm duas grandes preocupações nas obras, que são o tempo e o orçamento, não é? E sabemos que os dois escorregam. Mas os dois escorregam não é porque o mercado da construção civil funciona assim, é por falta de planeamento, é porque as pessoas não têm contingência, não têm um valor de contingência no seu orçamento, é porque as pessoas não prepararam devidamente os projetos, não discutiram devidamente os projetos com a arquitetura e com os empreiteiros e, portanto, isso depois tem reflexos na própria obra. Não é tão grave se uma obra se atrasar um mês ou 2 meses ou que uma obra derrape 1 ou 2%. É muito mais grave que haja problemas que não estão identificados e que vão aparecer 1, 2, 3, 4, 5 meses depois e que vão ter consequências muito graves na utilização da casa ou na rentabilidade da casa, se a casa tiver que ser desocupada, e que só são identificados por técnicos. Portanto, nós não temos capacidade de perceber se as canalizações estão bem feitas, se as redes elétricas estão bem feitas, conseguimos perceber se estão ou não feitas e se o subempreiteiro está ou não, ou o empreiteiro está ou não em dia. Mas não temos capacidade de prever muito mais longe do que isso e muitas vezes provocamos problemas tardios que aparecem mais tarde, exatamente por causa disto. Miguel, nós estamos a terminar, mas gostava de pensar assim um pouco só para o futuro, assim como última pergunta. Qual é que é a tua perspectiva para o mercado imobiliário, assim, para os próximos curto e médio prazo? Se achas que continua a ser um mercado tão atrativo como tem sido até agora? Está a esmorecer? Qual é a tua perspectiva? É a pergunta mais difícil que me podem fazer na minha profissão, mas eu continuo confiante que o mercado imobiliário vai continuar a prosperar.
eventualmente com algumas diferenças naquilo que é o público-alvo e no tipo de utilização. Portanto, tínhamos o turismo, que era um fator determinante no preço das casas, especialmente no centro das cidades e nas zonas mais turísticas, era um fator determinante para o pricing das casas, e neste momento não sabemos exatamente com o que contamos. Portanto, é uma área que está menos líquida, mas eu continuo em crer que as pessoas vão continuar a comprar casas. As taxas de juros estão muito apelativas e, portanto, as pessoas continuam à procura. Nós lidamos diariamente com dezenas de clientes portugueses que continuam à procura de casa e que têm necessidade de comprar casa, e, portanto, continuo relativamente otimista para este mercado. Boa, muito bem. Terminamos com uma nota otimista. Miguel, obrigado pela tua disponibilidade. Foi uma conversa muito agradável e esclarecedora. Agradeço-te o teu tempo. Quanto a nós, já sabe, tem o e-mail economize@jornaleconómico.pt, onde pode esclarecer todas as suas dúvidas, todas serão respondidas. Pode também deixar-nos sugestões de temas que queiram ver abordados nesta rúbrica. Agradeço o vosso tempo. Até para a semana. Bons negócios e bons investimentos.